Prazer enorme a gente estar aqui no IAA para fazer essa palestra. Eu vou apresentar o Dr. Pedro Bastos. Pedro Bastos, ele é nutricionista, pesquisador da Universidade de Lund, tem um trabalho também como cofundador no CEAN, na Espanha. Ele, ao longo desses anos, ele apresentou mais de 500 palestras pelos 4 continentes. Então, dispensa a apresentação da sua competência. Ele é apaixonado por tradução científica de ciência e colocar em prática clínica. Então, nós vamos aqui ter uma oportunidade de aprender muito com o Dr. Pedro Bastos. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. É um grande prazer estar aqui na USP, uma universidade que eu conheço muito bem e que tenho uma grande admiração pelo trabalho que esta universidade tem feito em várias áreas, nomeadamente na nutrição. Então, para mim é um grande prazer poder estar aqui, uma honra, para falar sobre um tema que é o expossoma, algo que, como verão, apesar do palavrão, não é algo estranho, é algo que há muitos anos que nós já temos conhecimento do que é e dos seus efeitos, simplesmente nos últimos anos se começou a utilizar cada vez mais este palavrão, vamos dizer assim, que tem mais ou menos 20 anos. Acho que a primeira vez que apareceu na literatura foi em 2005, mas que não é mais do que algo que nós já, como eu disse, temos vindo a estudar ao longo de muitos anos. E vou falar sobre o papel deste conjunto de fatores na metaflamação. E o que é isso da metaflamação? Antes de falarmos de metaflamação, precisamos recordar o que é exatamente a inflamação do ponto de vista fisiológico. E sabemos que a inflamação é uma resposta fisiológica evolutivamente conservada, que existem várias espécies e que se caracteriza pela ativação de várias células do sistema imune, e não só, com o objetivo de proteger o hospedeiro de várias agressões e, além disso, isto é frequentemente esquecido, de promover o reparo tecidual. Então isto significa, em traços gerais e de forma muito resumida, que no caso, por exemplo, de uma cirurgia, de um trauma ou de uma infecção, nós precisamos de ser capazes de levar a cabo uma resposta inflamatória potente. Mas a partir do momento em que os objetivos da inflamação estejam cumpridos, a inflamação deveria atingir a sua resolução. E a resolução da inflamação não é um processo passivo, é um processo ativo, mediado por várias moléculas. Então o problema não é, me atrevo a dizer, a inflamação per si, uma vez que se não fôssemos capazes de levar a cabo uma resposta inflamatória potente e rápida, eu diria que nenhum de nós estaria aqui hoje, porque os nossos antepassados não teriam sobrevivido num ambiente muito mais hostil do que o ambiente que vivemos hoje, do ponto de vista agudo, digamos assim, do ponto de vista de doenças degenerativas crónicas, talvez o ambiente em que vivemos hoje possa até ser considerado mais hostil, mas isso veremos ao longo desta palestra de hoje. Então, o problema não é a inflamação per si, mas se a inflamação não alcançar a sua resolução, o que é que poderá ocorrer? Nesse caso, poderíamos ter um estado inflamatório que muitas vezes é sistêmico e que, apesar de ser frequentemente de baixo grau, como estamos vendo aqui neste gráfico, pode ainda assim ter várias consequências adversas. E, efetivamente, várias linhas de evidência, não só estudos in vitro, estudos em animais, mas também estudos observacionais e, em alguns casos, até ensaios clínicos randomizados, controlados, nos indicam que um estado inflamatório crônico sistêmico, ainda que seja de baixo grau, pode aumentar o risco de síndrome metabólica e diabetes tipo 2, pode contribuir para a esteatose hepática e para a sua progressão para a esteatohepatite, pode contribuir para várias doenças cardiovasculares por vários mecanismos, pode causar algumas alterações hormonais, pode também levar ou contribuir para
à progressão da doença renal crónica. Existem várias linhas de evidência mostrando que não só está implicada, como parece ter um papel causal na sarcopenia e também na osteoporose. Além disso, está também envolvida em doenças neurodegenerativas e em várias doenças psiquiátricas. E também, obviamente, está envolvida nas várias doenças autoimunes, seja na sua etiogênese, seja na sua progressão. E também parece contribuir para a promoção de vários tipos de câncer. Por último, mas não menos importante, o estado inflamatório crônico sistêmico de baixo grau pode promover imunossenescência. O que é exatamente isto da imunossenescência? De uma forma assim muito resumida e, digamos assim, mais gráfica, vamos pensar no ambiente pró-inflamatório, de um ambiente muito pouco pró-inflamatório para um ambiente muito inflamatório. Então é o que nós vemos aqui, pouco até muito. Então este seria o ambiente. Depois, isto obviamente é a nível extracelular, a nível intracelular, se temos um ambiente que vai sendo pró-inflamatório, podemos ter também aqui uma ativação celular de células imunológicas a nível basal, que é, vamos dizer assim, a nível basal, já explico porquê, que vai também aumentando progressivamente à medida que vamos estando expostos a esse ambiente pró-inflamatório. E, pelo contrário, a resposta aguda a estímulos vai progressivamente diminuindo. Então, nós pensamos sempre na resposta do sistema imune a um estímulo agudo, como uma infecção, por exemplo, que foi o grande selecionador de várias alterações genéticas ao longo da nossa história evolutiva, uma vez que é algo que pode, obviamente, levar à morte. Então, quando pensamos em resposta imune, pensamos na resposta frente a patógenos, ou seja, numa resposta aguda quando existe uma infecção. Quando nós estamos falando de um ambiente pró-inflamatório, relacionado com o estilo de vida, por exemplo, relacionado com a poluição, etc., como veremos, aí nós estamos falando de algo que é constante, não é algo agudo e intermitente. E sendo constante, então, podemos dizer que vamos ter uma ativação em termos basais que vai ser também constante. Então é por isso que coloco a ativação basal, porque o basal já é um estado inflamatório, uma vez que o ambiente é crônico. Então, um ambiente inflamatório crônico. E a resposta aguda vai progressivamente diminuindo e o output celular, ou seja, a produção de várias moléculas, incluindo também moléculas inflamatórias, como citocinas por parte das células imunológicas, vai progressivamente diminuindo. Então, isto significa que a função global do sistema imune diminui. E isto é algo que é afetado pelo tempo, ou seja, o tempo de exposição, e como tal também se relaciona com a idade, com o envelhecimento. Em vários idosos se observa um estado inflamatório crônico sistêmico de baixo grau. A pergunta sempre se é o ambiente ou se é simplesmente o envelhecimento, mas hoje já começam a surgir várias linhas de evidência sugerindo que talvez seja a primeira hipótese, ou seja, a exposição constante ao longo de muitos anos a vários fatores pró-inflamatórios. Então, para resumir, quando nós temos um ambiente cronicamente pró-inflamatório, podemos estar constantemente tendo células imunológicas sendo ativadas, mesmo que seja uma ativação de baixo grau, e isso causa um género de uma resistência a estímulos agudos. Então, quando realmente é necessário uma ativação potente, a célula não tem a capacidade para levar a cabo essa resposta. E vou-vos dar um exemplo, que é o exemplo da vacinação. Então, existem vários estudos observacionais, mas ainda assim são válidos, indicando que o estado inflamatório crônico, sistêmico, se associa à menor resposta, seja humoral, seja celular. Em alguns estudos se avaliou a celular, noutros a humoral, a vacinação para a influenza, vacinação para a hepatite B, para herpes zoster, para a febre amarela, para a febre tifoide, para a hepatite B mais uma vez e para influenza e febre amarela nesta última publicação. E já que estamos falando disto, recordemos o processo na Covid-19, que foi algo que todos nós ainda recordamos e que afetou tanta gente e que, como tal,
penso ser relevante utilizar como exemplo. Então aqui nós teríamos o que seria uma resposta fisiológica normal. Então, quando nós temos infecção, várias células vão produzir interferon tipo 1. Interferon tipo 1, como vocês sabem, é uma citocina antiviral, que vai controlar a carga viral. Então, nós vamos ter um controle da carga viral e, obviamente, vamos ter uma resposta inflamatória, isso é óbvio, tem que existir, só que é uma resposta inflamatória que nem é exacerbada, nem se prolonga, ou seja, ela atinge rapidamente a resolução. Então, em termos de danos para os vários tecidos, os danos são mínimos. Isto é o que acontece, ou o que aconteceu, digo mais ainda, porque hoje cada vez temos esta pandemia, hoje não é o que foi, mas durante a pandemia o que se observou logo desde o início, que havia indivíduos que reagiam desta forma, de uma forma rápida, eficaz e eficiente, ou seja, com menor uso de recursos e com poucos danos, ou seja, sofrendo poucos danos. Indivíduos jovens, indivíduos saudáveis. Agora, indivíduos com comorbilidades, com estado inflamatório crónico também, o que parece acontecer é que a resposta em termos de interferon tipo 1 é tardia, ou seja, ela não é imediata, ela demora tempo. Sendo tardia, o que acontece é que a carga viral não é controlada e, como tal, a resposta inflamatória vai ser muito exacerbada e, com isso, os danos para o hospedeiro também vão ser elevados. E isto é o que parece, de uma forma obviamente simplificada, resumir em boa parte porque aqui alguns indivíduos tinham um muito bom prognóstico quando infectados com o SARS-CoV-2 e outros não tinham esse prognóstico, até chegavam a óbito. E aqui temos uma meta-análise e revisão sistemática que nos diz que indivíduos com Covid-19 num estado mais severo tinham, como seria expectável, valores do marcador de inflamação sistêmica, proteína C reativa mais alta e também de outro marcador de inflamação sistêmica, que é a ferritina mais alta. Indivíduos com Covid-19 num estado mais severo tinham níveis de ferritina altíssimos. Em alguns casos, chegávamos a ter níveis de ferritina por cima de 1000, ou até, em alguns casos, acima disso. Então, isto nos indica que, efetivamente, um estado inflamatório crónico sistémico, ainda que seja de baixo grau, poderá ter várias consequências adversas. E quais são as suas principais causas modificáveis? É óbvio que existem fatores genéticos que também influenciam, mais do ponto de vista das causas modificáveis. Quais são essas causas? Estamos falando de fatores ambientais e de estilo de vida, que podem ser capturados num conceito, que é este conceito que falamos logo no início, que é o expossoma, ou seja, o conjunto das exposições ao longo da vida do indivíduo, iniciantes no período pré-natal, a elementos físicos, químicos e biológicos. E por uma questão simplesmente de simplificação e de facilidade para transmitir a mensagem, eu dividi os componentes do expossoma em 3. Então, se vocês procurarem bem na literatura, vocês não vão encontrar isto desta forma. Esta é uma divisão minha. Então, eu dividi em expossoma interno, em expossoma externo e em expossoma pessoal, para facilitar a compreensão e para dividirmos também bem isto. Eu sou um indivíduo que tem essa característica ou esse defeito, não sei, mas eu necessito de sistematizar tudo para entender bem e para fixar e também para transmitir a mensagem. Então, temos o expossoma interno, externo e pessoal. Vamos começar com o expossoma interno. E dentro do expossoma interno temos algo relacionado também com o tema 2, que é o tecido adiposo. Então é um fato, é bem conhecido, são muitas as linhas de evidência que indicam isso, que o excesso da adiposidade se associa a um estado inflamatório crônico. Por exemplo, temos esta revisão sistemática e meta-análise de 51 estudos observacionais, concluindo que o índice de massa corporal se associa a níveis mais altos de proteína C reativa. No entanto, apesar disto, e apesar de sabermos várias consequências da obesidade, a verdade é que a obesidade, ao longo de 40 anos, que é o que nós mais ou menos temos praticamente aqui,
foi aumentando. Então, o excesso de peso e a obesidade foi aumentando e as pessoas com peso normal vieram diminuindo, tanto em homens como em mulheres, que não parece haver uma grande diferença entre sexos. E, apesar de eu saber que existe o paradoxo do IMC, algo que poderíamos discutir, depois, se tivermos tempo para isso, podemos discutir, mas a verdade é que quando nós vamos olhar para a evidência como um todo, o que eu vos posso dizer, digamos assim, é óbvio que eu nunca conheço a evidência como um todo, mas do que eu pude observar, do que eu pude constatar, é que de facto existe uma associação bem forte entre índice de massa corporal e mortalidade. Então, de facto, a obesidade é um problema de saúde pública e, além disso, se falarmos, por exemplo, em Covid-19, temos meta-análise ou revisões sistemáticas já do tempo da pandemia que nos dizem que a obesidade se associa a maior risco de complicações e morte em caso de Covid-19. Também encontrei na literatura algo que vem validar um pouco aquilo que eu vos falei antes da imunossenescência, daquela perda de capacidade de resposta do sistema imune a estímulos agudos, quando existe um estado inflamatório crónico, que é o fato da obesidade se associar a menor resposta humoral ou celular, ou, em alguns estudos, poucos, se tentou avaliar a eficácia, algo sempre mais difícil, da vacinação para raiva, tétano, hepatite B, influenza e também SARS-CoV-2. E eu parei, tenho que vos confessar que eu parei de pesquisar sobre Covid-19 já há algum tempo atrás, mas durante a pandemia eu tive muito obcecado, digamos assim, com a Covid-19, não tanto do ponto de vista, não é porque eu era hipocondríaco, digamos assim, mas porque eu realmente estava fascinado, entre aspas, peço desculpa, não quero parecer que sou um indivíduo insensível, mas estava fascinado com este vírus e com as várias alterações. Então eu realmente li imensos papers sobre Covid-19, tinha até um grupo com quem partilhava papers, mas depois chegou um momento em que você tem que continuar com a sua vida normal. Então eu deixei de pesquisar sobre isso, excetuando agora quando tenho que preparar alguma aula que vou ver o que é que ainda existe. Muito bem, não esquecer também algo muito importante, que eu sei que a grande maioria sabe, mas não custa relembrar, que é o seguinte: nós temos vários tipos de tecido adiposo. Temos o tecido adiposo marrom e temos o tecido adiposo branco. E o tecido adiposo branco em excesso é que é responsável pela grande parte das várias alterações adversas que observamos na obesidade. E a obesidade se caracteriza por excesso desse tecido adiposo branco, que podemos dividir de forma simplista, mas podemos dividir em tecido adiposo subcutâneo e tecido adiposo visceral. E o tecido adiposo visceral é aquele que mais contribui para um estado inflamatório crónico sistémico de baixo grau. Por quê? Qual o mecanismo? Por que é que isto acontece? Vejamos isto então em maior detalhe. O tecido adiposo pode se expandir de duas formas. Pode se expandir por hiperplasia, por adipogênese, aumento do número de adipócitos, algo mais frequente na obesidade subcutânea, ou por hipertrofia, por aumento do tamanho dos adipócitos. E o processo de expansão do tecido adiposo visceral é mais frequentemente devido a este fenômeno da hipertrofia. E por que a hipertrofia do adipócito pode ser um problema? Porque quando uma célula aumenta de tamanho, o que deveria ocorrer é que deveríamos ter um aumento da angiogênese. Para quê? Para continuar fornecendo oxigênio e nutrientes a essa célula, que agora tem um maior tamanho. O problema é que na obesidade, são vários motivos pelos quais isso acontece, não importa agora entrarmos nesse detalhe, mas na obesidade nós não temos um aumento da angiogênese. Então isso significa que, face ao aumento do tamanho da célula, nós temos uma diminuição relativa da angiogênese. Então isto faz com que tenhamos áreas de hipóxia dentro do adipócito, uma redução da pressão parcial do oxigênio. Por exemplo, na mitocôndria. Os adipócitos do tecido adiposo branco também têm mitocôndrias, também produzem ATP. Não são só meros depósitos de energia.
Então, na forma de triglicerídeos. Então, se temos menos oxigênio na mitocôndria, nós podemos ter menos formação de ATP e isso pode levar à necrose. Por outro lado, se temos menos oxigênio, temos maior produção de radicais livres e de outras espécies reativas de oxigênio. E, além disto, temos a ativação de um fator de transcrição chamado RIF, fator induzido por hipóxia 1. Então, quer a ativação deste fator de transcrição, quer as espécies reativas de oxigênio, quer os debris celulares que resultam da necrose dos adipócitos, vai ativar células imunológicas residentes no tecido adiposo, nomeadamente macrófagos. Macrófagos esses que num primeiro momento têm um papel muito importante, que é a remoção dos debris celulares, a remoção do lixo, vamos dizer assim. Mas, sendo macrófagos, quando ativados, vão produzir várias moléculas inflamatórias, entre elas diversas citocinas, como TNF-alfa, interleucina-1-beta, interleucina-6, gerando um estado inflamatório, em primeiro lugar, local, no tecido adiposo. Só que esse estado inflamatório no tecido adiposo, o que é que vai fazer? Vai levar a uma resistência à insulina no adipócito. E a resistência à insulina no adipócito faz com que tenhamos um aumento da lipólise. E tendo em conta que nós temos um tecido adiposo, como o nome indica, visceral, está próximo das vísceras, próximo de órgãos, nós vamos ter a saída de ácidos graxos livres do adipócito, podendo chegar, por exemplo, no fígado, onde se pode infiltrar gerando esteatose hepática. Podem se infiltrar também, por exemplo, no pâncreas, contribuindo para a disfunção e até morte de células beta, o que pode contribuir para a diabetes tipo 2. Além disso, podem se infiltrar até no músculo esquelético, gerando miosteatose, ou seja, a infiltração de lipídios no músculo, que pode contribuir para a resistência à insulina no músculo e até resistência anabólica. Por outro lado, nós temos estes adipócitos produzindo também eles, não só células que estão no tecido adiposo do sistema imune, mas também os próprios adipócitos produzindo TNF-alfa, leptina e resistina, chamadas adipocinas, que vão gerar um estado de inflamação sistêmica, o que pode contribuir para a resistência à insulina no fígado, no músculo e, por exemplo, para a inflamação vascular, entre outras consequências, como nós já mencionamos. Então, este estado de inflamação crônica sistêmica desvascular associada à obesidade, que também está associada à resistência à insulina, síndrome metabólica e diabetes tipo 2, que se chama de metaflamação, que é a junção de duas palavras, metabolismo e inflamação. Então, a metaflamação tem como uma causa importante a obesidade, em especial a obesidade visceral. Uma solução para isso seria, por exemplo, o exercício físico, de acordo com vários estudos de intervenção, já mostrou ser uma das estratégias mais eficazes para a redução da gordura visceral, além de ter muitos outros efeitos, nomeadamente ao nível da regulação também das várias respostas imunológicas. Depois nós temos como parte do exposoma interno também os chamados DAMPs. E agora no início eu vou falar um pouquinho mais destes mecanismos, depois quando avançarmos um pouco mais já vamos sair desses mecanismos e vamos ficar, vamos dizer assim, mais na superfície. Então agora é só um pouquinho lá embaixo e depois já voltamos outra vez cá para cima. Então vamos ver o que é que são estes DAMPs. O que é esta palavra? DAMP vem do inglês Danger Associated Molecular Pattern, ou padrão molecular associado a perigo, em português numa tradução literária, mas numa tradução, digamos assim, mais correta seria um padrão molecular associado a dano endógeno. Então, para entendermos isso, como é que esses DAMPs e quais são os principais podem ativar a resposta inflamatória, vamos entrar nas principais células envolvidas no processo inflamatório, neutrófilos, monócitos e macrófagos. Vamos entrar nas células. Aqui na parte de cima temos o espaço extracelular, aqui nós temos o que seria a membrana celular e aqui nós temos então o citosol da célula. E aqui nós estamos vendo o núcleo da célula com o DNA e
fora do núcleo, nós estamos vendo este P50P65, que é um fator de transcrição chamado fator nuclear, porque deveria estar no núcleo, por isso é que é um fator de transcrição, mas está no citosol. K, uma letra do alfabeto grego, e B, porque é constitutivo nos linfócitos B. Então, NF-κB é o fator nuclear KB. Como eu disse, sendo um fator de transcrição, deveria estar no núcleo, mas não está, porque está inibido por este IKB, inibidor do NF-κB. Os nomes não são muito importantes. O que é importante aqui é sabermos que existem vários estímulos inflamatórios que podem levar a uma cascata de sinalização intracelular que culmina na fosforilação, ativação e posterior degradação pelo sistema ubiquitina-proteassomo do inibidor do NF-κB, fazendo com que o NF-κB agora possa ficar, digamos assim, livre para ir para o núcleo da célula, onde se liga, se une a uma região promotora de genes, genes esses que codificam, por exemplo, para a interleucina 6, para TNF-alfa, duas citocinas, para interleucina 8, uma quimiocina, e MCP1, outra quimiocina. Então, isto pode ativar a resposta inflamatória. E agora vocês podem me perguntar, ok, Pedro, o que é que isso tem a ver com os DAMPs? Vamos chegar agora lá. Então, dentro dos DAMPs, nós podemos ter, por exemplo, as mitocôndrias, quando sofrem alterações, que podem ocorrer, por exemplo, também na obesidade, em especial na obesidade visceral, como eu vos sugeri antes. As mitocôndrias podem produzir espécies reativas de oxigênio, que vão ativar ainda mais a via do NF-κB, fazendo com que tenhamos um aumento da expressão, por exemplo, de genes que codificam para procitocinas. Prointerleucina 1-beta, prointerleucina 18. Procitocinas quer dizer que ainda não são biologicamente ativas. É aqui que vão entrar agora os DAMPs. Quando existe disfunção mitocondrial, não temos só produção de espécies reativas de oxigênio, mas temos também, por exemplo, a saída da mitocôndria para o citosol e daí para o espaço extracelular de DNA mitocondrial, DRNA. E além disso, por exemplo, de cardiolipina. Temos também, por exemplo, a hiperuricemia, aumento dos níveis circulantes de ácido úrico, algo frequentemente observado em indivíduos com resistência à insulina. E isso pode gerar cristais do urato que, junto com DNA, o RNA, a cardiolipina, que vem da mitocôndria, são DAMPs que podem ativar um complexo molecular chamado inflamassoma em células do sistema imune, fazendo, para simplificarmos, com que, através deste inflamassoma, tenhamos a conversão, digamos assim, destas procitocinas em citocinas biologicamente ativas. E isto vai amplificar a resposta inflamatória. Então, nós temos um estímulo inflamatório primário, via do NF-κB, e temos um estímulo inflamatório secundário, através de DAMPs, que ativam o inflamassoma. Então, os DAMPs também são contribuintes desse estado inflamatório crônico sistêmico de baixo grau e fazem parte do expossoma interno. Depois, dentro do expossoma interno, temos também hormônios. Eu não sou um especialista, nem muito menos, em endocrinologia, aliás, eu não sou médico, sou nutricionista, mas não é um tema sequer que eu domine. Mas ainda assim vos trago algo que eu conheço da literatura, até porque recentemente também fui coautor de um paper relativamente a isto, que é o fato da prolactina. Esse paper foi sobre prolactina, estrogénios, podem levar a um fenotipo mais pró-inflamatório, enquanto que androgénios e progesterona, isto é obviamente uma grande simplificação, podem levar a um fenotipo mais protolerogénico, mais anti-inflamatório. Então também desequilíbrios hormonais poderiam contribuir para esse estado inflamatório crônico sistémico de baixo grau, mas eu não domino este tema para aprofundizá-lo. Depois nós temos os LPS, lipopolissacarídeos, endotoxinas, que fazem parte da capa externa das bactérias gram-negativas, que é o que nós estamos vendo do lado direito. As cores estão trocadas, por isso é que na legenda coloquei as cores corretas, mas esta figura é muito mais bonita do que qualquer figura que eu conseguisse fazer sozinho, e por isso utilizei a figura mesmo que as cores estivessem trocadas, mas depois coloquei as legendas
com a cor mais correta, digamos assim. E aqui o que importa também é sabermos que é nessa capa externa que nós temos essas endotoxinas, que são os padrões moleculares reconhecidos por células imunológicas através de receptores do tipo TOL. Então, existem outros. Existe também o ácido lipoteicoico, por exemplo, peptidoglicanos em bactérias gram-positivas e outros nas próprias bactérias gram-negativas. Mas os lipopolissacarídeos são os mais estudados e é por isso que eu menciono os mesmos. E para vermos isto melhor, vejamos aqui este pequeno vídeo. Então aqui nós estamos vendo um tecido que vai ser invadido por um patógeno. Neste caso, uma bactéria gram-negativa. Então o patógeno vai invadir o tecido. Agora vamos entrar no espaço intersticial, que vamos ver agora. Estamos no espaço intersticial. Aqui estamos vendo várias células do sistema imune. Aqui estamos vendo esta célula, que é uma célula dendrítica, o APC, Antigen Presenting Cell, célula apresentadora de antígenos, que tem um receptor do tipo TOL na sua superfície. Este receptor do tipo TOL vai reconhecer padrões moleculares no patógeno. Neste caso, vai reconhecer o LIPS. Então vamos ter aqui a ligação do LIPS ao receptor do tipo TOL. E agora vamos ter uma fosforilação, uma ativação destas várias proteínas que fazem parte ali do receptor, proteínas adaptadoras, proteínas sinases, que vão ativar, por exemplo, esta outra proteína sinase ou quinase, a IKK, que por sua vez, agora quando ela é fosforilada, o que ela vai fazer é fosforilar o inibidor do NF-κB, que é este monstro, vamos dizer assim, que nós vemos aqui em maior tamanho, e que está unido ao NF-κB com duas caras, que é o P50 e P65, duas subunidades. Agora nós vamos ter o contacto da IKK com o inibidor, vamos ter então a fosforilação, e essa fosforilação depois leva à degradação pelo sistema ubiquitina proteassomo. Então tivemos a degradação, o NF-κB fica livre, através do poro nuclear, entra no núcleo, e agora vai se unir, vai se ligar a uma região promotora de genes. E vamos ter então um aumento da expressão gênica com a produção de várias citocinas inflamatórias. E efetivamente, quando nós injetamos indivíduos saudáveis com doses seguras, não, obviamente não são doses que possam causar um problema, de LIPS, nós temos um aumento significativo do TNF-alfa. E algo muito interessante é que, além de termos isto, obviamente, no plasma, temos também no tecido adiposo um aumento da expressão da interleucina 6, temos um aumento da expressão do TNF e um aumento da expressão do MCP1, que é uma quimiocina que atrai monócitos para aquela região ou até mesmo macrófagos já diferenciados. E algo muito interessante é que neste estudo de intervenção em humanos, a injeção com LIPS levou a um aumento de 46% do índice OMA-IR. E o índice OMA-IR, como vocês sabem, é calculado através da insulina de jejum e da glicemia de jejum, e é uma forma de sabermos se o indivíduo tem resistência à insulina, mas obviamente, se correlaciona bem com outros métodos melhores, mas isto nos indica a resistência à insulina no fígado, porque estamos vendo em condições de jejum e não, obviamente, a resistência à insulina nos tecidos periféricos, ainda que a correlação seja boa. Então é por isso que se usa muito e pela praticidade. Depois nós temos, por exemplo, este estudo aqui, em que os níveis de LIPS em indivíduos com peso normal são significativamente, clinicamente inferiores, digamos assim, aos níveis encontrados em indivíduos com obesidade, sem diabetes tipo 2, e mais ainda, em indivíduos com obesidade com diabetes tipo 2. Depois nós temos também, por exemplo, a proteína de ligação ao LIPS, que também é muito utilizada em vários estudos, que se pode medir também no plasma ou no soro. Indivíduos com intolerância à glicose e mais ainda com diabetes tipo 2 têm níveis mais altos desta proteína de ligação ou união ao LIPS, comparativamente a indivíduos com tolerância normal à glicose. Depois nós temos aqui este outro estudo mostrando que os níveis desta proteína são mais altos em indivíduos com obesidade, com e sem diabetes tipo 2, relativamente a indivíduos com peso normal.
E temos esta revisão sistemática de 14 estudos, quase 10 mil pessoas no total, que inclui 3 ensaios clínicos, 2 estudos de coorte e estes 9 estudos transversais, cross-sectional em inglês, que nos diz que indivíduos com obesidade têm níveis de LPS em jejum significativamente mais altos do que controles com peso normal. E também o mesmo se pode dizer da proteína de ligação ou de união ao LPS, a LPS Binding Protein em inglês, a LBP. E agora vem a pergunta, de onde vêm os LPS? E a resposta é da nossa microbiota intestinal. E a outra pergunta agora é como é que esses LPS podem passar do intestino para a circulação para ativar células imunológicas. Aqui nós temos o lúmen intestinal e aqui nós temos esta parede intestinal, temos aqui o epitélio. Vamos ampliar para ver melhor. Temos aqui este epitélio, constituído obviamente por células epiteliais, como o nome indica, e aqui nós temos, aqui na submucosa, nós temos os vasos linfáticos e temos também capilares. Para que os LPS possam chegar à circulação, tem que passar por esta barreira. Então vamos ampliar para ver melhor a barreira. Se olharmos para as principais células, que são células epiteliais que constituem a barreira, os enterócitos, nós vemos que em situação de integridade, através das junções oclusivas e aderentes dos desmossomas, nós temos aqui estas uniões preservadas. Então, os LPS que têm um alto peso molecular não podem passar por esta via paracelular. Mas se nós tivermos um aumento da permeabilidade paracelular, já podemos ter a passagem dos LPS. E se passam os LPS, já poderíamos ter então a ativação de células imunológicas. Então vem a pergunta seguinte, quais são as possíveis causas, existem várias, mas possíveis causas mais modificáveis desse aumento da permeabilidade paracelular? Em primeiro lugar, nós temos o estresse psicológico, depois temos os anti-inflamatórios não esteroides, temos talvez deficiências de vitamina D e de zinco. Por que é que eu digo talvez? Porque eu não encontrei evidência que a deficiência levasse a isto, mas também nunca vi nenhum estudo que olhasse para isso, mas encontrei evidência do papel da vitamina D e do zinco na integridade do epitélio. Então, obviamente, especulando, é bem possível que a deficiência possa levar a um aumento da permeabilidade intestinal. Depois temos aditivos em alimentos ultraprocessados, que pelo menos em estudos pré-clínicos mostraram alterar a microbiota intestinal e contribuir para o aumento da permeabilidade intestinal. Se o fazem em humanos, eu não sei, mas em estudos pré-clínicos sim, e eu sou sempre daquela opinião. Minha opinião é a seguinte, se nós temos evidência de algo que pode causar efeitos adversos e que não é fundamental na nossa vida, então por precaução eu evito. É essa a minha forma de atuar. O mesmo falo do tabaco, porque se nós vamos esperar por um ensaio clínico randomizado, então podemos continuar fumando. Depois nós temos as típicas refeições de fast food, hipercalóricas, hiperglucídicas, hiperlipídicas. Temos aqui um estudo feito na Universidade de São Paulo, pelo meu querido amigo e ex-aluno e hoje colega da professora Elizabeth, que é o Marcelo Rogério, pessoa porque eu tenho uma grande estima e admiração, não só como docente, mas como pessoa. Somos amigos há muitos anos, conhecemos há mais de 15 anos, ele já foi várias vezes a Portugal dar palestras a meu convite, e para mim, posso dizer aqui publicamente que o Marcelo foi há muitos anos atrás, quando eu via pela primeira vez uma aula dele, eu pensei, uau, este é o meu modelo de docente, é assim que eu quero ser no futuro. Então, acho que ainda não estou lá, mas pelo menos me inspiro nele, porque é de facto um docente formidável, fora de série. E tem uma grande pena que ele esteja de férias e eu não possa ver, porque quando venho a São Paulo, normalmente eu tento pelo menos beber um café com ele. Bom, então neste estudo, feito pelo grupo dele, por a primeira autora, se não me engano, é uma ex-aluna de doutorado dele, que eu não conheço pessoalmente, a Bruna Quintanilha, mas tem amigos em comum. Então, estas mulheres com peso corporal normal e jovens, depois de um jantar padronizado de 12 horas, seguido 12 horas de jejum, fizeram uma refeição hiperlipídica, mais 1000 quilocalorias, hiperlipídica e hipercalórica,
Então, dessas 1000 quilocalorias, quase 60% era gordura. E depois se avaliou, uma hora, 3 e 5 horas após a ingestão, se avaliou as concentrações circulantes de LPS. E vemos logo, ao final de uma hora, um aumento significativo e ao final de 5 atingimos o pico. Não sei se continuassem medindo, teriam ainda maior aumento, mas aqui nós já vemos um aumento que é significativo. Existem vários outros estudos semelhantes, com refeições diferentes, mas mostrando resultados muito semelhantes, e já existiam também no passado. Então, refeições de fast food podem também ser uma causa dessa translocação de LPS. Depois nós temos o excesso de álcool, ao que eu acredito que alguns de vocês vão hoje consumir em excesso para esquecer o trauma desta aula horrível com o português. E depois nós temos as alterações da microbiota, aquilo que coletivamente hoje em dia se chama de disbiose. E eu não vou entrar aí, obviamente, mas a microbiota está por vários mecanismos implicada na inflamação sistémica crônica de baixo grau. É muito difícil também, obviamente, estabelecer causalidades neste tipo de estudo, mas o acumular da evidência, acho eu, que sugere que efetivamente pode existir uma relação de causalidade entre alterações da microbiota e um estado inflamatório crônico. Então, agora que nós olhamos para o expossoma interno, vamos ao expossoma externo. E dentro do expossoma externo, algo que está muito fora do nosso controle, temos as infecções, temos os xenobióticos e infelizmente vivemos num mundo cada vez mais poluído. Ontem eu estava jantando com o professor Elizabeth e com o Dr. Marcos Zanetti, estávamos falando justamente sobre metais pesados, por exemplo. E efetivamente, e isso me inspirou, Marcos, porque isso fez com que eu hoje, às 5h30 da manhã, estivesse procurando papers sobre metais pesados e inflamação. E lembrei, falta isto na palestra. Então, obrigado pelo jantar de ontem de termos conversado sobre isso. E, de facto, primeiro, a poluição atmosférica, o material particulado atmosférico, as partículas finas, 2,5 e até 10, elas, de facto, a exposição se associa a marcadores inflamatórios aumentados em estudos observacionais. Todos estes estudos são observacionais, as referências que eu estou colocando aqui em baixo. E depois nós temos o cádmio e o chumbo, temos o mercúrio, depois temos o bisfenol A, temos os ftalatos, temos as organoclorinas, temos os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e temos os microplásticos diretamente como vetores de vários destes xenobióticos. E temos também, tudo isto obviamente pode levar então a um estado, poderia em teoria levar a um estado inflamatório crônico sistémico de baixo grau. Por que eu digo poderia e coloco a seta em ambos sentidos? Porque estamos falando de uma associação. Então obviamente não estou aqui querendo já estabelecer causalidade com estudos observacionais, mas eu acho que o acumular da evidência sugere fortemente isso. Depois nós temos a poluição acústica. Descobri um estudo prospectivo de coorte concluindo que a exposição ao ruído de trânsito se associava a níveis mais altos do marcador de inflamação sistémica, que é a proteína C reativa ultrassensível. Uma solução para isto é óbvia, é deixarmos de viver e trabalhar nesses ambientes com muito ruído, quando não é possível usar uns fones com cancelamento de ruído, e se usarmos isso para escutar a nossa música favorita, esta revisão sistemática sugere que talvez isso possa ter efeitos adicionais, nomeadamente redução do marcador de inflamação, que é a interleucina 6. Depois temos fatores meteorológicos. E sendo eu nutricionista, poderíamos falar aqui de alterações climáticas, temperaturas extremas, mas sendo eu nutricionista, me foco na radiação ultravioleta B, que varia muito ao longo do globo. Como vocês veem, quanto mais próximo do Equador, maior radiação ultravioleta B e pouca variação ao longo do ano. Há pouco nós estamos falando de Singapura, por exemplo, está próximo do Equador, assim como Manaus e como uma parte significativa do Brasil. Então aí você não tem variação na radiação ultravioleta B. Aliás, costumo brincar, quando vou ao Nordeste do Brasil dar alguma palestra, que lá só existem 2 estações, que é o verão e a estação de trem, porque de facto não há variação. E isso é algo importante a termos em conta, para o bem e para o mal.
No caso de latitudes mais extremas, como eu tenho, por exemplo, em Portugal, no inverno é muito difícil termos suficiente radiação ultravioleta B. Por que que isso é relevante? Porque a radiação ultravioleta B permite a síntese de vitamina D, e a vitamina D3, que é aquela que produzimos na pele, na epiderme, depois no fígado se converte noutra molécula, a 25-hidroxivitamina D, que depois em várias células de vários tecidos e órgãos, não só no rim, se converte na forma ativa a um alfa-25-dehidroxivitamina D3, ou calcitriol. E esta parece regular várias funções celulares, incluindo em células do sistema imune. Por exemplo, se nos focarmos em neutrófilos, temos este estudo que eu achei super interessante, em que neutrófilos de adultos saudáveis foram estimulados com estímulos inflamatórios ao longo de 4 estações do ano. Mas aqui, obviamente, é relevante mais uma vez para quando estamos afastados do Equador. Então, no inverno, os níveis de vitamina D são significativamente mais baixos. E é também no inverno que estes neutrófilos produzem mais interleucina-1 beta. É também no inverno que estes neutrófilos produzem mais TNF. E é também no inverno que eles produzem mais interleucina 6. Podemos dizer que é pela vitamina D ou pode ser por outros efeitos independentes da vitamina D do sol. Mas tendo em conta o que se sabe da vitamina D, é provável que a vitamina D esteja implicada. Então a solução no inverno, por exemplo, seria a suplementação com vitamina D, e temos esta meta-análise de guarda-chuva, envolvendo 23 meta-análises de ensaios clínicos, sugerindo que a suplementação com vitamina D poderá reduzir marcadores de inflamação, como proteína C reativa e TNF-alfa, e um marcador de estresse oxidativo, que é o malondialdeído. Depois nós temos ainda dentro do expossoma externo condições socioeconômicas que muitas vezes estão fora do nosso controle. E dentro dessas condições socioeconômicas nós temos o baixo nível de educação, que se associa com níveis mais altos de proteína C reativa. Temos o desemprego, também se associa com níveis mais altos desse marcador de inflamação. Temos a pobreza, mais uma vez, a mesma associação. E temos a discriminação, que pode ser uma discriminação socioeconômica, pode ser uma discriminação racial, pode ser xenofobia, tem vários tipos de discriminação, bullying, o que é que seja. Existem muitos tipos, como vocês sabem. Neste caso, a referência aqui é para a discriminação socioeconômica, que foi superior aos outros tipos de discriminação. Eu diria que não há nada que seja mais opressor, digamos assim, do que a pobreza, principalmente a pobreza extrema, porque de facto você não parece ter nenhuma saída, digamos assim. Mas bom, então estamos falando de fatores externos, do expossoma externo. E agora vamos finalmente para o expossoma pessoal, aquilo que, como o nome indica, está muito mais dentro do nosso controle. Não totalmente, mas está mais dentro do nosso controle. Em primeiro lugar temos o tabaco, que é obviamente um contribuinte da inflamação crônica sistêmica de baixo grau. E efetivamente deixar de fumar reduz a proteína C reativa, como mostra este estudo prospectivo de corte, mas neste estudo isso aconteceu ao final de pelo menos 4 anos, então demorou esse tempo todo até que os níveis de proteína C reativa baixassem significativamente, em média, obviamente. Depois nós temos o estresse psicológico, e já que estamos falando de metaflamação e da obesidade, queria trazer o estigma da obesidade. Então, pacientes com obesidade que sofrem bullying, sofrem discriminação. E as pessoas que sofrem disso têm níveis de cortisol mais altos, que indica, de facto, que sofrem mais estresse, têm níveis de proteína C reativa mais alta, têm mais compulsão alimentar, mais depressão, mais ansiedade, menor vontade e menor engajamento real na prática da atividade física, têm, além disso, mais resistência à insulina e têm maior risco de diabetes tipo 2. Então, eu acho, é a minha opinião pessoal, que paciente com obesidade é um paciente com uma doença crônica e deve ser tratado como tal. Tal como você trataria um paciente com diabetes, com artrite reumatoide, você não o discriminaria, não o acusaria, é culpa sua que você tem essa artrite reumatoide. Então não deveríamos, obviamente, fazer isso com o paciente com obesidade, nunca, devíamos tratá-lo, ajudá-lo, mas também, ao mesmo tempo, eu queria também dizer que também não concordo com aquela visão de a obesidade não é um problema, porque a obesidade é um problema. Então eu acho que as duas visões parecem
que só pode ser uma ou outra, mas a realidade é muito mais complexa. Então isto é um pouco como a política. Ou você, desculpem, comunista ou fascista. Então os caras que são social-democratas como eu ficam sem espaço, por exemplo. Então aqui seria também a mesma coisa. Bom, depois nós temos o sono inadequado. E de facto sabemos que em humanos, estudos de intervenção mostram que restrição total ou parcial de sono levam a aumentos de marcadores de inflamação e interleucina 6, TNF-alfa, proteína C reativa ultrassensível. Marcos, você e eu deveríamos dosear isso hoje para ver como é que está, e acho que não ia estar bem. Depois temos menor sensibilidade à insulina, menor vasodilatação e também alteração nos mecanismos de saciedade. Temos estudos de intervenção mostrando que a privação de sono aumenta a fome e a compulsão alimentar e aumenta o desejo especificamente por alimentos ricos em gordura e açúcar. Depois nós temos a disrupção circadiana, muito associada ao sono inadequado. Então, por exemplo, nós sabemos que nós temos ritmos circadianos que governam, digamos assim, várias funções celulares e a alteração desses ritmos, a desincronização entre esses ritmos e o que seria o nosso comportamento dia à noite, pode levar a alterações, várias alterações adversas. Por exemplo, temos o trabalho por turnos, que é a maior expressão dessa desincronização circadiana ou disrupção circadiana, e o trabalho por turnos se associa a níveis mais altos de proteína C reativa, resistência à insulina, estresse oxidativo e maior risco de obesidade, diabetes tipo 2, artrite reumatoide, doença de Alzheimer, depressão e infecções respiratórias. E dentro do trabalho por turnos, ou melhor dizendo, dentro da disrupção circadiana, nós temos algo que, digamos assim, pode se assemelhar ao trabalho por turnos, que é o jet lag, algo que eu sei o que é, e hoje mais ainda, porque cheguei ontem à noite, e lá são mais 4 horas do que aqui, por isso é que eu estou tão ativo a esta hora da manhã, porque para mim é meio-dia, ou mais de meio-dia, já passei da hora do almoço, então por isso é que eu estou assim ativo. Que vocês podem estar admirados de o pessoal pensar, bom, a esta hora o cara devia estar mais tranquilo, mas a esta hora eu já estou bem ativo. Bom, e temos o jet lag social, que é aquilo que acontece quando as pessoas vão dormir às 10 da noite e acordam às 6 da manhã, de domingo à quinta-feira, e sexta e sábado decidem sair até às 5 da manhã e dormir até ao meio-dia. Isso, obviamente, também tem consequências adversas. Depois nós temos uma saúde bucal deficiente, por exemplo, a periodontite, que eu sei que é, obviamente, algo mais grave, mas não causa só inflamação local. Esta meta-análise com revisão sistemática sugere que também pode levar à inflamação sistêmica. Depois nós temos a inatividade física, que também se associa a marcadores de inflamação aumentados. Indivíduos mais fisicamente inativos têm marcadores de inflamação aumentados. E a solução para isto é óbvia: aumentar a atividade física informal, caminhar mais, usar a escada, etc. Mas também a prática de exercício físico, que é uma forma de atividade física estruturada e com intenção, com objetivos claros. E a prática de exercício físico já mostrou em vários ensaios reduzir a proteína C reativa, independentemente da idade, do sexo e também da composição corporal. E se nós falamos de atividade física, esta se relaciona também muito com a dieta. Então falemos agora de fatores nutricionais, ainda que de uma forma resumida. São vários os possíveis fatores nutricionais que podem contribuir para um estado inflamatório crônico sistêmico de baixo grau. Primeiro nós temos os produtos finais de glicação avançada, os chamados AGEs, Advanced Glycation End Products, e lipídios oxidados, que em estudos quer pré-clínicos, quer estudos clínicos de intervenção, mostraram causar stress oxidativo e aumentar marcadores de inflamação. Encontramos por exemplo, na carne grelhada, encontramos em alimentos fritos, seja cozinhados em condições de baixa umidade e alta temperatura, e encontramos também em alimentos processados e ultraprocessados, que sofrem muitas vezes, por exemplo, irradiação e também sujeitos a temperaturas elevadas. Solução para isto: como é que podemos reduzir a exposição aos produtos finais de glicação avançada? Reduzindo a ingestão de alimentos processados seria uma.
outra, reduzir a ingestão de alimentos fritos, assados e grelhados e preferir aqueles que são cozinhados em condições de elevada umidade. E se quisermos, por exemplo, assar a carne, o peixe, se marinarmos numa solução ácida, isso já mostrou reduzir a formação de produtos finais de glicação avançada. Então, as técnicas culinárias mais antigas, digamos assim, usadas pelos nossos avós, bisavós, etc. No meu caso, até pelo meu avô, porque ele é que era o cozinheiro da família, teve vários restaurantes e era um cozinheiro de mão cheia. Então, todos usavam isto e os cozinheiros hoje em dia, os chefes, usam várias dessas estratégias para intensificar o sabor, mas as estratégias, algumas delas podem também ter efeitos que podem ser clinicamente relevantes. Depois nós temos alimentos com carga glicêmica elevada, que pelo menos em estudos de intervenção agudos em humanos, mostraram ativar em células, ou seja, mostraram, se viu ao nível das células, mas se viu também no sangue, aumento de marcadores inflamatórios e de marcadores de estresse oxidativo. Estou falando de, neste caso, alimentos, porque a solução seria reduzir, de alimentos como estes, bebidas açucaradas, cereais refinados e as típicas combinações de farinha de cereais refinados com açúcar e que muitas vezes, além disso, também tem gordura, excesso de sal, etc. É óbvio que aqui há uma exceção que eu tenho que retirar, que é o pastel de Belém. Se eu sou português não posso colocar isso aqui, ou então não me deixam passar no aeroporto quando eu voltar. A bola de Berlim também, mas a bola de Berlim, curiosamente, é verdade, mas curiosamente a bola de Berlim, a bola de Berlim foi trazida pelos judeus que fugiram da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, que é um doce típico judeu, dos judeus Ashkenazi, aquela região, um doce típico, eu não sei dizer o nome, mas foram eles que trouxeram, por isso é que se chama bola de Berlim, porque vinha dos que tinham vindo da Alemanha, mas hoje é um doce típico de Portugal. Eu só soube isso há pouco tempo, quando era pequeno, na praia, tínhamos vendedores, em Portugal tínhamos vendedores ambulantes na praia, trazendo bolas de Berlim e batata frita. Era isso que o pessoal comia na praia, quando éramos pequenos, além do sorvete. Bom, e depois nós temos ácidos graxos trans e alguns ácidos graxos saturados, por exemplo, em muitos destes alimentos, também já mostraram aumentar marcadores de inflamação em estudos de intervenção e há estudos observacionais fazendo essa associação. Então me preocupam alimentos processados, ultraprocessados e a adição de determinadas gorduras aos alimentos e menos alimentos in natura, com algumas exceções, existem indivíduos com dislipidemias onde isso também tem que ser controlado, mas me preocupa a nível geral de saúde pública muito mais isto. Depois nós temos o excesso de sódio, que muitos destes alimentos têm, que em vários tipos de estudos mostrou aumentar a inflamação. A solução para isso não é só reduzir a ingestão de sal, mas de acordo com pelo menos este estudo de intervenção, aumentar a ingestão de potássio poderia neutralizar parte dos efeitos pró-inflamatórios do sódio. Então talvez a razão potássio-sódio seja tão importante como a ingestão total de sódio. Então uma solução seria reduzir o que temos do lado esquerdo e aumentar o que está do lado direito, assim de uma forma muito simplificada, obviamente. Depois nós temos, além disto, as típicas refeições de fast food, já falámos nisso, que podem aumentar a permeabilidade intestinal, aumentar a translocação de LPS e por essa via e outras podem aumentar a inflamação. Estou me referindo a estes tipos de refeições. Porquê é que elas são então pró-inflamatórias? Não só pelo aumento da LPS, como vos mostrei, mas também porque têm muitas vezes ácidos graxos trans ou ácido palmítico, muitas vezes têm lipídios oxidados e produtos finais de glicação avançada, têm muitas vezes uma carga glicêmica elevada e têm quase sempre excesso de sal. Por todos estes fatores, estas refeições poderiam ser pró-inflamatórias. Depois nós temos aditivos em alimentos ultraprocessados, que em estudos pré-clínicos mostraram causar desbiose e contribuir para o aumento da permeabilidade intestinal. Estou-me referindo a emulsificantes, adoçantes, conservantes e corantes. Depois nós temos, além disto, que ter em conta os efeitos que alimentos ultraprocessados podem ter também nos mecanismos de saciedade, já que estamos falando da obesidade e de metaflamação. Então quero-vos mostrar este estudo, que é um estudo que fez notícias, foi publicado na Cell Metabolism em 2019,
O primeiro autor é o Kevin Hall, do NIH, que estava no National Institute of Health, agora já saiu, por conta dos cortes de financiamento da administração Trump, mas é um dos casos que mais estudou, digamos assim, os efeitos ultraprocessados na saciedade. Então este é um ensaio clínico randomizado, em ambiente controlado, com adultos com peso estável, indivíduos com excesso de peso e jovens, que fizeram uma dieta com ultraprocessados durante 2 semanas, depois houve um washout e depois fizeram outra... aliás, não houve washout, peço desculpa, aqui não houve washout. Então, durante 2 semanas e depois se fizeram novamente a outra dieta. Um grupo fez com ultraprocessados, o outro sem ultraprocessados, depois trocaram mais 2 semanas. Aqui não houve washout. E foram refeições que tinham a mesma densidade energética, em termos de distribuição de macronutrientes eram idênticas, mesmo teor de açúcar, de sódio e de fibra. Mas estes indivíduos foram recomendados a consumir tanto quanto quisessem. Ou seja, foi ad libitum. Podem ingerir o que quiserem. E o que se observa é, em termos de consumo energético, um maior consumo energético, 400 a 600 quilocalorias, em média 500 quilocalorias a mais em 2 semanas, no grupo dos ultraprocessados, correspondeu praticamente a mais 1 quilo no grupo dos processados e a menos quase 1 quilo no grupo dos não ultraprocessados. Então também temos que ter isso em conta, porque estes alimentos têm características que os tornam muito mais palatáveis e que são, digamos assim, alimentos que podem ser consumidos com maior facilidade em excesso. Depois nós temos, além disto, que tem em conta também o excesso de álcool, que pode causar desbiose e aumenta a permeabilidade intestinal, e temos deficiências de micronutrientes, vários micronutrientes, várias vitaminas e também de minerais, como magnésio, zinco e o selênio, que também vários tipos de estudos, quer observacionais, quer ensaios clínicos, mostraram poder estar envolvidos no stress oxidativo e na inflamação. Por exemplo, temos meta-análises de ensaios clínicos randomizados mostrando que a suplementação com zinco, ou selênio, ou magnésio, ou vitamina Z, D e C reduzem a proteína C reativa sérica. E quando eu mostro isto, uma pergunta que começaram a me fazer com frequência foi: então isso quer dizer que tem que suplementar esses micronutrientes a todos os pacientes que têm um estado inflamatório crônico sistêmico de baixo grau? Se eu não fosse nutricionista, talvez eu dissesse isso, mas ser nutricionista, a resposta é óbvio que não. Você deve avaliar o aporte destes nutrientes a partir da dieta e, sempre que possível, avaliar o estado nutricional através de marcadores bioquímicos, quando é possível. E depois, a partir daí, então, decide se é preciso suplementar ou não. Porque o objetivo é fazer nutrição, na minha opinião, quando nós falamos em nutrição de precisão, está muito associado à nutrigenética. Mas para mim, nutrição de precisão é você acertar. É você fazer uma nutrição personalizada. É isso que para mim é nutrição de precisão. Que é contrária à nutrição generalista. Isso não quer dizer que, em termos de saúde pública, ela não tenha um lugar muito importante. Mas nós temos também que sempre distinguir as duas. E quando falamos de nutrição, então, clínica, aí eu gostaria que ela fosse o mais personalizada possível. Para isso precisamos avaliar. Depois, por último, uma baixa ingestão de ácidos graxos ômega 3 e de fitoquímicos, os chamados compostos bioativos dos alimentos, também poderia contribuir para stress oxidativo e inflamação. E, de uma forma assim resumida, sabemos que, em primeiro lugar, os ômega 3, nomeadamente o ácido eicosapentanoico e o docosahexanoico, EPA e DHA, geram resolvinas, protectinas e maresinas que induzem a resolução da inflamação. Então, se me perguntassem qual seria a tua recomendação relativamente à ingestão de ácidos graxos ômega 3, quanto dar? É preciso em suplemento? É preciso em alimento? É preciso aumentar a ingestão? Não é preciso? Qual seria a tua sugerência? Então a minha sugestão é esta. Primeiro que tudo, avaliar o estado inflamatório do paciente, pelo menos a proteína C reativa ultrassensível. Então aqui, de acordo com o que eu encontrei na literatura, níveis ideais são abaixo de 2 mg por litro. Até 10 seria inflamação de baixo grau,
acima de 10, inflamação de alto grau. De uma forma muito simplista, sendo nutricionista, se um paciente tem um valor acima de 10, a minha conduta é sugerir ao paciente que vá ao médico. Se o paciente tem valores mais baixos, posso pensar em intervenção nutricional, se tem um estado inflamatório de baixo grau. E por que eu estou dizendo isto? Peço desculpa. Estou dizendo isto porque, por exemplo, temos, entre outras, esta revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados em pessoas adultos de média idade e idosos, mostrando que a suplementação com estes dois ácidos graxos ômega 3 reduz a interleucina 6 e reduz a proteína C reativa. Então, indivíduos com proteína C reativa mais alta, eu pensaria, ok, podem beneficiar do aumento da ingestão de ômega 3. Depois, além disso, pelo menos ter os triglicerídeos do paciente, como uma forma de termos uma ideia do perfil metabólico. Por que é que eu estou dizendo isto? E este é um slide que eu pedi emprestado, mais uma vez, do meu amigo Marcel Roger. Então, os ácidos graxos ômega 3, EPA e DHA, são ligandos dos PPAR. Os PPAR são fatores de transcrição que aumentam a expressão de genes envolvidos na oxidação lipídica. E, pelo contrário, inibem a ativação deste Sterol Response Element Binding Protein, que é um fator de transcrição que está envolvido na lipogênese. Então é por estes mecanismos que os ácidos graxos ômega 3 reduzem os triglicerídeos. Então, se eu tenho um paciente com triglicerídeos elevados, eu pensaria que eles poderão também beneficiar do aumento da ingestão de ômega 3. Além disso, a dose deve ser dada também de acordo com o objetivo. O que é que encontrei na literatura? Para estados inflamatórios e doenças caracterizadas por inflamação como doenças autoimunes, que eu encontrei em ensaios clínicos randomizados foram doses acima de 2 gramas dia durante pelo menos 3 meses. Para triglicerídeos elevados, doses acima de 3 gramas dia durante pelo menos 3 meses. Para esteatose hepática não alcoólica, 1,5 grama de DHA e 1 grama de EPA durante pelo menos 6 meses. Para a depressão, encontrei um ensaio clínico com 1 grama dia, um ensaio clínico com uma boa metodologia, 1 grama dia com pelo menos 60% de EPA. E para o que quer que isso seja, para prevenção, que eu encontrei como recomendação, por isso é que eu ponho entre aspas prevenção, uma dose acima de 250 miligramas ou 0,25 gramas. Depois, se conseguirmos, o ideal seria avaliar o status do ômega 3. Como é que podemos fazer isso? Cada vez mais laboratórios medem, que é o índice ômega 3, que é o somatório do EPA e do DHA, e depois qual é o desse somatório, dividindo pelo total de ácidos graxos na membrana das hemácias. Isso nos dá um percentual, e se esse percentual for de 8% ou mais, isso indica que a partir do paciente tem níveis adequados de ômega 3, de acordo com vários estudos. E se tem um valor mais baixo, possivelmente beneficia do aumento da ingestão. E agora podem me dizer, ok, mas quanto ingerir nesse caso, tendo em conta, imagina, eu tenho esse exame, tenho acesso ao exame. Como é que eu uso esse exame na prática clínica? E eu encontrei esta publicação que conseguiu chegar numa predição de quanto é necessário do ômega 3 para chegar, por exemplo, de 2% para 8%. Se estivermos falando de etiléster, a forma de etiléster, que tem uma menor biodisponibilidade, precisaríamos 3.200 miligramas dia, passar de 2% de índice de ômega 3 para 8%. Se for na forma de triglicerídeos, 2.100, 2.210. E aí já estamos falando de uma maior biodisponibilidade. Se estivermos falando de 4%, diminui, obviamente, 2.220 na forma de etiléster, triglicerídeos 1.450. Se já tiver 6%, 720 miligramas na forma de triglicerídeos, 1.210 na forma de etiléster. Eu acho que isto pelo menos nos dá um pouco mais de precisão na hora de fazer uma recomendação. Depois, por último, temos os compostos bioativos. E temos vários compostos bioativos que, de acordo com vários tipos de estudos, poderiam reduzir marcadores inflamatórios. Por exemplo, o resveratrol, por exemplo, a quercetina, mas aqui foi na forma de suplementos,
não na forma de alimentos, até porque o resveratrol é bem difícil de conseguir em doses significativas, e a quercetina, apesar de estar na cebola e na maçã, também foi na forma de suplemento. Depois temos, aqui na forma de alimento, compostos bioativos da amora, encontrei um ensaio clínico randomizado, controlado, mostrando redução da proteína C reativa. Encontrei esta revisão sistemática e meta-análise com o suco de romã, que tem ácido elágico, que também está presente no morango, reduzindo marcadores inflamatórios. Depois, na forma de suplemento, temos vários ensaios clínicos randomizados com a curcumina. Temos também o gingerol do gengibre e temos também os polifenóis do cacau. Encontrei esta revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados, cuja referência vocês veem em baixo. Uma ótima notícia para os que são amantes do chocolate, que além disso parece ter outros efeitos também benéficos, como redução da pressão arterial, etc. Fico sempre na dúvida se isso é mesmo verdade ou se é uma desculpa, mas fora de brincadeira, eu sei que tem, eu estou na brincadeira, eu sei que sim, querida, obrigado. Eu sei que tem até ensaios clínicos, por exemplo, mostrando com o cacau uma redução da pressão arterial bem significativa, por exemplo, e encontrei isto. Mas eu fico sempre brincando porque eu sei que existem muitas pessoas que são viciadas em chocolate. Depois temos o sulforafano das brássicas. E tenho este estudo para vos mostrar, que é um estudo de intervenção em fumantes que ingeriram durante 10 dias 250 gramas de brócolis. Isso melhorou o estado nutricional de alguns nutrientes, folato, luteína, e além disso reduziu a proteína C reativa plasmática em quase 50%. Depois nós temos os polifenóis do suco de laranja, da laranja, mas na forma de suco de laranja. E também já mostraram em vários estudos de intervenção o suco de laranja, por conta dos seus polifenóis, à partida, dos seus compostos bioativos, reduzir marcadores inflamatórios. Mas quando eu penso nisto, eu penso sempre da seguinte forma, e para isso vou-vos trazer só este estudo. É um estudo em que estes indivíduos ingeriram uma refeição hiperlipídica e hiperglucídica, foi literalmente o que vocês estão vendo aqui, na foto, e ingeriram junto com a refeição água com glicose ou a mesma quantidade em termos de energia, na forma de suco de laranja. E depois se avaliou o efeito no LPS, na concentração da LPS no plasma. Quando ingeriram com água, a LPS ao final de 5 horas tinha aumentado significativamente. Com água e glicose, logo ao final de 3 horas aumentou, mas com suco de laranja não aumentou. E, de acordo com os autores, isso talvez se deva à naringenina e hesperitina. É sempre difícil você saber exatamente quais são os compostos bioativos, mas foi isto que eles avançaram como hipótese. Só que eu olho para isto sempre da mesma forma, que é esta. Você tem um paciente que quer continuar batendo com a cabeça na parede e não quer deixar de bater com a cabeça na parede. O que é que você pode dar a esse paciente? Um capacete, para evitar que ele se autoagrida. Para mim, o suco de laranja, os brócolis, para um fumante, numa refeição inadequada, é equivalente a um capacete. Não quer dizer que não seja uma ferramenta útil. O capacete é uma ferramenta muito útil e que salva vidas. Mas eu acho que esse não deve ser o nosso maior propósito, digamos assim. O maior propósito é, em primeiro lugar, pensar que os compostos bioativos devem ser privilegiados através da dieta, quando é necessário, então, a partir de suplementos, em determinadas condições, e quando pensamos na dieta, pensamos maior ingestão de frutas e hortaliças, que de acordo com esta revisão sistemática com meta-análise de vários tipos de estudos, incluindo intervenção, já mostrou reduzir vários marcadores inflamatórios. E devemos pensar que estamos falando de uma alteração da dieta como um todo. Pensem nos vários fatores nutricionais e dietéticos que podem contribuir para a inflamação e pensem também que isto faz parte do estilo de vida. E quando falamos deste estilo de vida, do exposoma pessoal, lembrem-se que isto faz parte de algo mais amplo, que é o exposoma interno e o exposoma externo. Então, em resumo, porque eu sei que vocês neste momento já estão assim, em resumo, nós temos infecções crónicas, temos inatividade física, obesidade especial visceral, a desbiose, dieta inadequada, stress crônico, disrupção circadiana
exposição a xenobióticos, gerando um estado inflamatório crónico sistêmico de baixo grau, que pode ter todos aqueles efeitos que vocês veem ali do lado direito. Eu só vou falar isso, vocês vão entender porquê. É uma coisa que a mim sempre me custa falar de algo em que eu sou autor, mas eu sou coautor deste paper na Nature Medicine em 2019, mas eu só vou falar isto porque esta figura que já correu o mundo, eu já vi esta figura em todo lado, foi feita pela minha esposa, pela Carla Vidal, então é por isso que eu falo, porque foi ela que a fez. Eu tenho que pagar, exatamente, é por isso que eu falo sempre. Foi ela que a fez. Eu lembro bem de eu ter feito uma figura em PowerPoint, ter mostrado, peço desculpa pelo palavrão, dizer isso está uma merda. E eu vou te ajudar. E ela fez porque minha mulher pinta e ela gosta muito tem um lado artístico forte, então é ela que me tem cultivado ao longo dos anos para eu ser menos o que eu era, para ser um indivíduo ligeiramente mais culto e com maior sentido artístico, ainda não conseguiu totalmente, mas foi ela que fez esta figura, por isso que eu falo nisso. Então, estas seriam, digamos assim, as causas, o efeito e as várias consequências. Então, a solução para isto não é simplesmente aumentar a ingestão de curcumina, aumentar a ingestão de ômega 3 ou fazer a dieta A, B ou C. A solução para isso tem que ser uma solução múltipla e também personalizada. Se você tem um paciente que fuma, que deixe de fumar. Se tem um paciente que vive num ambiente de extrema poluição, tentar fazer com que ele mude, saia desse ambiente. Se você tem um paciente altamente estressado, ajudá-lo, encaminhá-lo para o profissional competente que o possa ajudar. Se tem um paciente com privação de sono e com alteração dos ritmos circadianos, também encaminhá-lo para um médico especialista em sono. Se tiver excesso de tecido adiposo visceral, ajudá-lo nesse sentido, e aí a prática de exercício físico é fundamental. Portanto, quem é nutricionista, quem é médico, aconselho sempre a trabalhar em conjunto com o educador físico. A dieta deve ser adequada e personalizada. Quando é necessário, sim, podemos utilizar determinados nutrientes na forma de suplemento, determinados compostos bioativos, de forma precisa e não de forma indiscriminada, quando realmente é necessário. Também derivar o paciente, caminhar o paciente para um odontologista, para assegurar que tem uma adequada saúde bucodental, e tudo isto que nós estamos vendo aqui também poderia ajudar a atingirmos o contrário de disbiose, que é a eubiose. E isto nos remete, então, às escolhas. Por isso, aquilo que eu espero é que esta palestra de hoje, mais do que informação, vos dê inspiração para ajudarem os vossos pacientes a fazerem melhores escolhas. Obrigado, pessoal. Obrigada pela excelente palestra. Intrigante e nos deixa com bastante ponto de interrogação para a gente estimular a estudar isso, porque é muito interessante. Obrigada. Vou passar agora para o professor Marcos, para ele estar moderando. E lembrar vocês que estão assistindo de casa, façam perguntas pelo e-mail iearesponde@usp.br. Então, a gente tem as perguntas feitas e aí a gente consegue responder aqui, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Pedro. Fantástico sempre te ouvir. Eu já te vi falar tantas vezes, mas eu não me canso porque, primeiro, que você sempre traz coisas novas, a gente vai aprendendo junto, né? E acho que antes de mais nada, eu queria abrir aqui para perguntas, quem está presente. Eu só quero elogiar, é sempre realmente um prazer te ouvir. Obrigado. E quero compartilhar uma experiência bem rapidamente. Eu faço um tratamento, não sei se você conhece o protocolo Coimbra. Conheço, não sei o suficiente para poder opinar, mas... Não, assim, é só te contar. Eu uso 150 mil unidades de vitamina D por dia para tratamento de uma doença autoimune, faço a dieta zero cálcio, ou seja, eu faço tudo certinho. E eu consegui a remissão de 2 autoimunes com isso. E a terceira está em remissão. E nunca tive marcadores inflamatórios tão baixos quanto com a vitamina D adequada.
Então, acho que vale a pena. Obviamente, tem os compostos bioativos, que são minha vida mesmo, né? Então, eu uso bastante composto bioativo em conjunto. Mas a vitamina D é decisiva para isso. Ok, obrigado. Ah, e tem que colocar açaí na sua tabela, viu? É verdade, mas eu não encontrei. Eu vou te mandar. Eu tenho um estudo bem legal de açaí para compartilhar contigo. Que eu por acaso procurei, mas muito obrigado, mas eu por acaso procurei ensaio clínico com açaí e proteína C reativa ou outros marcadores de inflamação e assim não encontrei, foi por isso que eu não coloquei. Mas eu sei que existem muitas pesquisas, até aqui na USP. Obrigado. Bom, queria primeiro agradecer, excelente Obrigado. palestra, obrigada. Queria perguntar se tem algum marcador bioquímico, além de PCR e ferritina, que a gente também poderia analisar, que tem sido estudado, enfim, a gente sabe que todo o contexto ali do paciente, né, contando para a gente um pouquinho do estilo de vida, a gente já vê aquele ciclo vicioso ali do mal que eu falo, para esse, né, contribuindo para esse quadro de inflamação, né? Mas se tem mais algum marcador além do PCR e da ferritina hoje sendo estudado, enfim, de exames bioquímicos, né? Sim, que hoje é o que a gente acaba tendo mais acesso, né? Enfim. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo feedback e pela consideração. Sim, tem vários marcadores bioquímicos, só que a questão é sempre a mesma. Ou são marcadores que não são de uso corrente, como por exemplo um painel de citocinas e de quimiocinas, isso não é algo que esteja acessível para nenhum de nós aqui, para a prática clínica, ou então existem marcadores que não têm a mesma sensibilidade e especificidade que tem a proteína C reativa ultrassensível, e é por isso que eu próprio também que acabo por utilizar é muito mais a proteína C reativa ultrassensível. Tem um muito mais fácil e barato, que é a razão neutrófilos linfócitos, por exemplo. Já estão começando a aparecer alguns índices compostos que também usam plaquetas, além de neutrófilos, além de linfócitos, por exemplo, que em alguns estudos têm mostrado ter validade, digamos assim, mas a proteína C reativa ultrassensível continua sendo mais utilizada, apesar das suas limitações que tem. Então, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Neste momento estou participando, estamos começando ainda a discutir isso. Então vamos fazer um estudo para avaliar inflamação e ver se de facto há uma relação com algo, não vou agora adiantar, mas se há uma associação com algo, e o que nós estamos tentando fazer é fazer temos um cara estatístico que quer fazer uma coorte sintética, eu nunca tinha ouvido sequer falar no termo. Coorte sintética é pegar dados de várias bases de dados e o objetivo do estudo é chegarmos a 1 milhão de pessoas para ver se de facto é assim. Marcadores, tivemos uma discussão enorme, semanas, marcadores, isso recaiu nas minhas costas, de marcadores inflamatórios. E no final vamos utilizar a proteína C reativa ultrassensível. Então, porque é o mais utilizado de todos e nas várias bases de dados também é o que temos acesso. E então, uma das pessoas que está no estudo, por exemplo, é o Philip Calder, que alguns de vocês talvez conheçam, do Reino Unido, que é uma pessoa que publica muito sobre inflamação e nutrição. E ele próprio disse, não, o padrão ouro é a proteína C reativa, não vamos estar inventando. Então essa seria a minha resposta. Mais perguntas de casa? Tem alguma pergunta que chegou pelo e-mail? Então, Pedro, quando a gente fala dos marcadores, você falou da razão neutrófilo linfócito. Né? Curiosamente, eu estava estudando isso por conta de um projeto de doutorado de uma aluna minha, que a gente tem um estudo que é o ELSA Brasil, que é uma corte populacional. Eu sei qual é. E a gente está avaliando, essa aluna minha está avaliando... Está na nossa base de dados também para ver se colocamos nesse estudo. Então, ela está justamente avaliando o índice inflamatório da dieta, né, derivado dos questionários de frequência alimentar, que também tem uma controvérsia, né, na literatura. Os nutricionistas super defendem, os médicos acham que não tem validade nenhuma os questionários de frequência alimentar, mas a verdade é que nessa corte, né, o índice inflamatório da dieta derivado do questionário de frequência alimentar, ele se associou a desfechos de depressão, incidência, muito mais do que a proteína. Aliás, a proteína C reativa não se associa. Agora a gente vai olhar justamente para o índice, né, razão neutrófilo linfócito, para ver se tem uma associação.
mas fiquei curioso de você ter mencionado, porque ele ainda é menos utilizado mesmo, né? Apesar de ser barato, não é? Barato, é o mais hemograma acessível. ali, mais acessível. Exato, é o mais acessível mas de eu ainda não todos. tenho o resultado. Eu tenho interesse em saber. Agora, citocinas, nossa, citocinas eu trabalhei no meu pós-doutorado com citocinas, é que você tem que controlar tanta coisa, é tão instável, né? Eu acho tão... tem que excluir tabagismo, tem que excluir, assim... É muito difícil, tem que ter uma amostra muito grande. Faz tudo sim, mas na prática clínica... o que nós queremos é saber simplesmente se o paciente tem inflamação ou não. Não, exato, né? E é isso que eu ia te perguntar. Eu não encontrei ainda nenhuma proposta de um consenso de diagnóstico de inflamação sistêmica crônica. Existe? Não, né? existe. Então, eu acho que isso também acaba impactando, né, uma falta de harmonização entre os estudos, né? Porque ainda não é um diagnóstico médico formal, quer dizer, uma entidade que está amplamente reconhecida. Aliás, eu acho que a criação mesmo da medicina baseada em evidências vem muito em resposta ao conceito de inflamação sistêmica crônica, mas não tem um consenso, né, uma definição diagnóstica. Não tem, e eu posso dizer algo que é relativamente a isso. Por exemplo, durante muito tempo eu estava usando a proteína C reativa ultrassensível e o valor de corte estava utilizando 1 miligrama por litro, porque é aquilo que na cardiologia se estava utilizando já há mais de 20 anos. Porque teve um cardiologista bem famoso, que é o Paul Ridker, de Harvard, que há mais de 25 anos atrás veio propor que a inflamação estava envolvida na doença cardiovascular e a proteína C reativa especificamente começou a utilizar como marcador, a ultrassensível. E ele tinha colocado como 1 miligrama, porque estudos epidemiológicos, de cortes, prospectivos de corte, tinham mostrado aumento do risco relativo de eventos cardiovasculares com valores mais altos. Só que agora, novos estudos bem mais recentes, nos últimos 5 anos, até dele também, estudos com muita gente, tanto observacionais como também com muita gente, com fármacos para estatinas e biológicos e outros, fármacos para atuar em determinadas vias e reduzir marcadores inflamatórios, estão utilizando como critério de exclusão pessoas que têm uma proteína C reativa abaixo de 2. Ou seja, só estão utilizando 2. Então agora 2 é o novo valor de corte. Então agora eu comecei utilizando 2 porque é o que eu estou encontrando em vários destes estudos. Mas você me diz, mas isso não é assim tão científico. Porque o que eu queria era que você me dissesse, não, temos esta evidência e aquela mostrando que é exatamente isso. Só que eu vou à cardiologia, que é onde isso tem sido muito mais usado. É na cardiologia. É por isso que eu estou utilizando agora o valor de corte de 2 para a proteína C reativa ultrassensível. Perfeito. Acho que, se eu não me engano, com o valor de corte de 2, tem uma meta-análise de 2019, né, de qual seria a prevalência de inflamação sistêmica crônica em pacientes com depressão maior. Se eu não me engano, com um corte de 2, aí tipo para 55% dos pacientes com depressão teriam proteína C reativa acima de 2. Ok. Não, super interessante. Temos uma pergunta, não sei se de casa, porque a Natália, ela trabalha aqui na USP, mas talvez ela esteja de home office hoje, ela é do grupo aqui do Laboratório de Microbioma da nossa amiga Carla Tadei. Ela está pedindo, na verdade, você poderia explicar um pouco mais, né, de técnicas para reduzir os AGEs, né, com esse exemplo que você deu da marinada de carnes. Imagino que dê para a gente fazer um curso sobre isso, né? Mas eu não sou a melhor pessoa para falar de técnica culinária, mas do que eu sei, além de, obviamente, utilizar muita umidade e mais baixas temperaturas, então cozinhar ao vapor seria o ideal, ou em água, mas em água temos maior perda, nomeadamente de todos os nutrientes que são hidrossolúveis, como várias vitaminas, C e várias B, então ao vapor seria melhor, a preservação desses nutrientes é maior, e além disso a geração deles é mínima quando é cozinhado ao vapor. E depois existem estas técnicas como marinar em suco de limão, em vinagre, em suco de tomate durante mais de 1 hora, que também já mostrou ter esse efeito. Mas fora isso... Vinho não. Eu não conheço... Não sei. Não sei. Talvez já tenha sido feito, mas eu confesso não saber. Nunca fui atrás. É um tema bem interessante, mas... Não, esse é um bom tema. Você sabe que recentemente, curiosidade, né? Eu acho que a Beth eu já comentei. Recentemente a Cordon Bleu me convidou para ajudar eles a organizar um curso de terapia na cozinha. Okay. Eles queriam só abordar o aspecto mais de marketing. E você aceitou logo. Não, aceitei logo, né?
Aceitei logo, mas eu estou justamente querendo, né, introduzir isso para eles, né? Acho Porque eles super fazem interessante. isso, mas eles não, né, eles não. Mas eu vou ler, Acho revisar super essa interessante. literatura. Eu sei que existe, eu revisei isso há um ano ou dois atrás, para uma palestra que eu dei para um curso de oncologia, que não é o meu tema, e aí eu encontrei que quando você utiliza determinadas especiarias, digamos assim, são várias, você também reduz a formação da acrilamida, por exemplo. Então, da acrilamida, não é acrilamida, desculpem, aminas heterocíclicas, não é acrilamida, nada. Aminas heterocíclicas, você reduz a formação. Existe a diminuição da formação de HPAs, que são os policíclicos aromáticos, quando você faz por vapor, com úmido. E também, quando você usa as ervas aromáticas, se você precisar de ajuda, doutor Marcos, eu posso te ajudar com algumas Opa, com técnicas certeza. culinárias, e que as ervas aromáticas, elas possuem antioxidantes, então elas fazem a diminuição da formação de radicais livres e, consequentemente, toda a cascata de oxidação. Que legal. Obrigado, professor. Temos mais uma pergunta da Nájila, que também trabalha aqui na USP, né? Ela primeiro te parabeniza pela brilhante palestra, e ela traz: nosso grupo está explorando a relação entre expossoma e movimentos migratórios. E ela queria saber se você tem trabalhado com essa relação ou já estudou sobre essa relação. Não, eu nunca trabalhei com isso, já li na literatura assim, até porque para a minha tese de doutorado, que é sobre dieta e inflamação, eu tive que, para um dos estudos, tive que utilizar, que é o Malmo Diet and Cancer Study, que é uma coorte do sul da Suécia, e aí nós tivemos que utilizar também como variável para o modelo, tivemos que utilizar exatamente a migração, ou seja, se a pessoa era imigrante ou não era imigrante, porque há isso, encontramos isso na literatura, a relação entre imigração e aumento de marcadores inflamatórios. Provavelmente por causa da aculturação, né? De mudar a alimentação, eles mudam, porque eles têm que mudar a alimentação deles. Sei lá, tipo, eles estão acostumados, que a gente vê muito, sei lá, quem migra, Estados Unidos, Canadá, tem esse estudar a aculturação, sei lá como é que fala. E daí a pessoa está acostumada, sei lá, o brasileiro está acostumado a comer o arroz, feijão, daí vai para os Estados Unidos, imigrante come o fast food, come as comidas ricas em gorduras, daí muda todo o organismo e daí pode causar, aumentar o excesso de peso, aumentar a inflamação, tudo isso. Eu não entendo nada de inflamação, mas eu entendo mais a parte de comportamento, por isso que eu falei. Eu acho que tem essa relação, imagino eu. Obrigado, eu concordo plenamente. É dos imigrantes japoneses no Brasil. Eles, há 100 anos, eles não tinham diabetes. E hoje em dia eles têm diabetes no Brasil. Uma prevalência bastante importante. Eles no Japão não têm. Não teriam, né? Só que com a mudança de hábito, a culturização, né? A culturation, né? Na literatura também aparece a ocidentalização, que seria, digamos assim, se bem que hoje a ocidentalização no Oriente você também tem o mesmo comportamento atípico. Mas sim, é isso sim, e existem outros estudos clássicos, também em África, por exemplo, as pessoas que foram para, e por exemplo, estou-me lembrando no Quênia, pessoas que saíram de aldeias e foram para a capital, e houve um aumento em 24 meses, esse eu lembro, que até tenho esse gráfico, e houve um aumento da pressão arterial, tem outros com aumento da glicemia, isso sim, esse tipo de aculturação, ocidentalização e alterações metabólicas, hormonais, imunológicas, totalmente de acordo, é verdade, mas eu aqui curiosamente nem estava pensando nisso, isso que você está dizendo, totalmente verdade, mas nem estava pensando tanto nisso, eu estava pensando na migração, mas por exemplo, pessoas que vêm de outros países também já industrializados e passam para outro, estava pensando na questão socioeconómica, na discriminação, xenofobia, todo o stress de ter que mudar, viver num novo país, encontrar trabalho, etc. Mas, obviamente, o que você falou também. Então, eu acho que se falamos em expossoma, é pensar em todos estes fenómenos, não é? Exato. Não dá. Exatamente. E que é a mensagem, uma das mensagens
esta palestra de hoje também é essa, é que estamos falando do todo e não apenas de um único fator. Apesar de eu ser nutricionista, obviamente, e focar muito na nutrição, cada vez mais eu vou dando importância aos outros fatores, porque de facto eles são muito relevantes. Sem dúvida. Pedro, eu queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade por estar aqui, brilhante apresentação. Em razão do avançar da hora, a gente vai ter que ir encerrando. Eu queria convidar todo mundo para a gente vir tirar uma foto juntos aqui com o Pedro, né? Marca esse momento, poxa, né? Tão agradável aqui essa manhã aqui na Universidade de São Paulo. Foi muito bom, muito obrigado. E agradecer também o pessoal que está nos assistindo, que está nos prestigiando em casa.